Olá pessoal, dando continuidade às nossas análises, vamos falar hoje sobre as Guerras Santas de Jeová. O que é um guerreiro? Guerreiro é uma pessoa habitualmente envolvida em guerra e ou com habilidades para engajar-se em combate. O Deus da Bíblia é chamado de Jeová dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, Deus guerreiro. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra, os meus dedos para a batalha. Salmo 144, 4. Dizendo-lhe, assim diz o Senhor, estou contra você, punharei a minha espada para eliminar tanto o justo quanto o ímpio. Uma vez que eu vou eliminar o justo e o ímpio, estarei empunhando a minha espada contra todos desde o Negueb até o norte. O que se pode esperar de um Deus que se auto-intitula assim? Conforme a definição de um site na internet, guerreiro é quem se envolve em atividades de guerra, como nós vimos. Daí, porque vemos Jeová matando, roubando, saqueando, assassinando e mentindo em diversas partes da Bíblia. Essas são as atitudes de um guerreiro quando em guerra, e como tal, Jeová não seria diferente. Para que alguém teria um exército naquele tempo, senão para matar, conquistar povos? O título de Deus guerreiro era dado a tudo que era Deus por aquelas bandas. Todos os deuses ali tinham um título de guerreiro e se intitulavam como Deus do céu, Deus criador dos céus e da terra, Deus soberano e títulos similares. O que temos de entender em primeiro lugar, quando lemos a Bíblia, que os povos antigos, inclusive os hebreus, precisavam de mulheres para gerar filhos, terras férteis e fontes de água para si e para seus animais. Ocorre que esses recursos eram sempre escassos. Assim, esses povos eram obrigados a se deslocarem de seus territórios e se dirigirem a outros. Onde esses recursos poderiam ser obtidos. Como os homens ficavam dias, semanas, meses e anos distantes de seus lares, famílias, sem nenhum contato sexual, então, quando eles entravam em vilarejos e cidades, saíam estuprando as mulheres, meninas e meninos que encontravam. Você pode ver essa abstinência sexual em 1 Samuel, capítulo 26. Na busca de novos territórios, se praticavam todas essas atrocidades. Como esses povos, sem exceção, eram politeístas, atribuíam suas vitórias aos seus deuses, guerreiros. Eles imaginavam que eram os deuses que guerreavam com eles. Então, quando eles matavam, roubavam, estupravam aquelas pessoas, mulheres sobretudo, então eles não viam nada de errado, nada de mal nessas coisas, porque aquilo que eles faziam pela vontade dos deuses. Então aquilo não pode ser visto como algo errado ou mal aos olhos deles, porque era da vontade dos deuses que eles fizessem aquilo. As guerras não eram deles, as guerras eram dos deuses. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagom, e para se alegrarem diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo. É o que destruía a nossa terra e é o que multiplicava os nossos mortos. Juízes 16, 23 e 24. Aí nós vemos claramente como é que os povos viam seus deuses. Eles viam seus deuses como pessoas ou como seres reais que faziam ou que é, intervinham em seus assuntos domésticos. Por exemplo, os filisteus, quando dominaram Sansão, eles disseram que foi o Deus deles, Dagon, que havia feito aquele feito para eles. Porque os povos viam todas as ações em seu entorno
como atos dos deuses. Assim como os hebreus, aqui nós vemos uma passagem que podemos utilizar como prova de que Deus algum existia. E assim como os hebreus diziam que o Deus dele fazia isso, fazia aquilo, e até falar com eles, aqui nós vemos claramente os filisteus dizendo a mesma coisa, dizendo que o Deus Dagon havia lutado por eles a ponto de derrotar o seu inimigo, Sansão, que era tido como o mais poderoso, mais forte daquelas redondezas. E eles viram essa conquista deles como um ato dos deuses, sendo que na realidade foram eles que fizeram, quando contrataram Dalila para conquistar Sansão e assim sobrepujá-lo. Mas eles viam nessas ações, por detrás delas, as ações dos deuses, e sempre atribuíam essas coisas aos deuses, assim como os hebreus atribuíam as suas façanhas, suas conquistas, aos seus deuses ou ao seu Deus Jeová. Os deuses eram um elemento que tanto os hebreus tinham quanto os povos pagãos tinham, e que são destacados nos escritos dos hebreus. Do mesmo modo, os hebreus, quando em guerra atribuíam suas vitórias aos seus deuses, os filisteus fizeram a mesma coisa. Você acha certo que um homem casado com diversas mulheres mate os filhos de outro, dando para si sua casa, mulher e suas filhas? É assustador imaginar que isso talvez tenha ocorrido de fato. Mas ocorreu, sim, pelo menos é isso que nos quer fazer crer os escritores bíblicos. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu dentre os presos vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares. Não vou ler todo o texto, mas só as partes grifadas. E bem, aqui diz que os hebreus, quando fossem para a guerra, para a peleja, conquistar seus inimigos, e dentre aqueles conquistados, eles vissem uma mulher formosa, no nosso linguajar seria uma mulher gostosa, que causa desejo no homem, eles poderiam tomá-la como mulher. E será que se te não contentares dessa mulher que eles pegassem lá, cativa de guerras, deixarás ir a sua vontade, mas de modo algum a venderás por dinheiro, nem tratarás como escrava, pois a tens humilhado. Ou seja, ele já tinha tido relações sexuais com a mulher, então, por compensação, poderia dispensar a mulher e ela não poderia ser nem vendida, nem não poderia ser morta e nem vendida como escrava. Quando um homem tiver duas mulheres, aí aqui fala, mostra que havia a possibilidade de um homem ter mais de uma mulher. Então, 21, 10 a 23. No fragmento de texto acima, Jeová manda os hebreus, quando em guerra, matar seus inimigos. Em seguida, se dentre os prisioneiros ali, constituídos de mulheres, houver ali uma formosa, poderiam tomá-la como mulher sua. E o que aconteceria com as mulheres feias e não muito formosas ou velhas? Ainda podemos notar que, ainda se casado, o homem hebreu, em guerra, poderia pegar essa mulher formosa que ele encontrasse entre os conquistados, os povos conquistados, e tê-la como sua esposa. Outra esposa, mas na verdade não era esposa, na verdade era concubina. E geralmente os hebreus que iam para a guerra eram já casados. Então, as mulheres que eles adquiriam nos despojos se tornavam, na sua maioria, ou escravas deles ou concubinas. E a concubina seria uma espécie de puta rapariga. A crueldade demonstrada nessa passagem é imensa. Ela retrata toda a brutalidade e ignorância dos israelitas. A mulher, quando tomada por esposa, poderia ser mandada embora, caso ele, com o tempo, não se agradasse dela.
Por aí nós vemos que a mulher não se tornava mulher de fato, porque uma esposa não podia ser mandada embora. Mas essa, como era uma mulher de outras terras que os hebreus teria conquistado e ia tomado para si, entre as cativas, então, uma vez que ele mantivesse relações com ela, a transformasse em sua concubina, se ele visse que ela não era prestava lá para coisa, o chamego, ou fizesse qualquer coisa que não fosse do seu agrado, ele poderia mandar embora. A problemática é para onde iria essa mulher, cujos pais e mesmo marido e filhos foram mortos por aquele que a manda embora. Onde é que essa mulher iria, né? Seus pais, seus filhos, se tivesse, né? Seus irmãos, seus parentes, todos haviam sido mortos em combate pelos hebreus. Para que terras ela iria, sendo que seu lar já teria sido sitiado pelos hebreus? Quem pode ver atitudes de um Deus amoroso, misericordioso, justo nisso tudo? Só há maldades. Vemos nessa passagem, nessa pequena passagem, o Deus hebreu não proibia seu povo de se relacionar com outros povos, para que estes não o influenciassem para práticas imorais e idólatras. Entendemos também que esse Deus não se preocupava com monogamia coisa alguma. A regra era a poligamia. Quando o homem tiver duas mulheres, diz o texto lá, em Deuteronômio capítulo 20, uma a quem ama e outra a quem despreza. Veja essa passagem agora. Uma a quem ama e uma a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho primogênito for da desprezada. Esse caso aconteceu com Abraão. Sara, primeiro quem era o filho é Agar, que não é mulher, é escrava na realidade, não é mulher, nem concubina era uma escrava que Abraão passa a possuir sexualmente para gerar filhos para Sara. Então, mas podemos citar que ali tinha uma mulher amada e uma mulher desprezada. Temos também o caso de Jacó, que diz que Jacó amava mais Raquel, porque diz que ela era bela, tal, bonita, e não amava tanto a outra irmã, que ela era desprezada. Então, esse Deus é o ser mais desprezível e imoral que existe. Isso se ele existisse realmente. Claro, além de ele aprovar a possibilidade de um hebreu possuir várias mulheres, ou seja, ele prega a poligamia, ele vê como algo natural esse homem poder desprezar uma de suas mulheres por algo de que ele não goste dela. Simplesmente por um ato por uma coisa que a mulher o faça ou tenha no seu corpo, o Deus hebreu autoriza o hebreu de menosprezar essa mulher e mandar ela embora só por causa disso. Vocês não veem que isso não tem nada de Deus? Isso são atitudes puramente humanas, de um tempo de uma época em que os homens eram bárbaros, cruéis, extremamente insensíveis. Será que alguém consegue ver ser tão idiota para não perceber isso? Esse Deus hebreu não tem nenhuma honradez. E o mais lamentável que nos causa repulsa é que o Deus hebreu fala que se o hebreu em guerra cobiçasse ou desejasse a mulher do inimigo, o mataria e ficaria com sua mulher e filhas, mas mataria os filhos homens. Não proíbe ele não proíbe ele em um de seus mandamentos cobiçar a mulher, a casa, o escravo e o animal do próximo? Então, como falado no texto que o hebreu em guerra poderia cobiçar, se visse uma mulher lá, no meio da guerra, dos cativos, se ele desejasse ou cobiçasse, poderia tomá-la para si. Não proíbe um de seus mandamentos a cobiça, a desejar a mulher próximo. Só que aquele próximo é outro hebreu. O texto, os 10 mandamentos, ele é dado para que fosse cumprido entre os hebreus. Aquele próximo que está lá é outro hebreu, não é outra pessoa de outras nações. Entenderam? A proibição é do hebreu desejar as coisas do próximo
sendo que esse próximo é outro hebreu, e não o próximo sendo outra pessoa de outra nação. Mas você sabe a quem o hebreu via como seu próximo? Essa é a questão. O próximo de um hebreu era outro hebreu. Um hebreu não poderia desejar a mulher, o escravo, o gado de outro hebreu. Mas os bens de outro homem que não fosse hebreu, por exemplo, um filisteu, um cananeu, um hitita, era permitido. É tanto que eles iam, roubavam terras, é, matavam pessoas, tomavam mulheres de outros, né? Porque o que não era permitido era o hebreu fazer isso entre o seu povo. Mas fazer tudo isso em relação a outro povo era permitido. O próximo do hebreu era ele, era outro hebreu, era outro conterrâneo dele. Esse que era o próximo. Por isso que Jesus lá no Novo Testamento faz aquela parábola e, pergunta para os fariseus quem era o próximo do homem, e ele relaciona diversas pessoas de outras nações. Por quê? Porque na lei apontava que o próximo do hebreu era outro hebreu, ou seja, um hebreu nacional, um outro que tinha pai e mãe hebreu. Esse era o próximo para o hebreu. O hebreu via o próximo como um outro e entre as suas fileiras. Não era uma pessoa de outra nação. Pessoas de outras nações para o hebreu eram vistos como seus inimigos. Por isso a pregação de Jesus dizia que o próximo deveria ser qualquer outra pessoa, não só o hebreu nato, mas pode ser qualquer pessoa, qualquer outra nação. E ali no Novo Testamento são novas ideias. As ideias do Novo Testamento não têm nada a ver com as ideias do Velho Testamento. Por isso nós vemos o contraste entre o próximo do Velho Testamento e o próximo do Novo Testamento. E são ideias distintas, são pessoas que estão escrevendo lá com novas ideias. As ideias de quem escreveu o Velho Testamento são outras. Você consegue enxergar alguma atitude nobre nas práticas desse Deus e seu povo? Quando te achegares a alguma cidade para combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. Será que, se te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela, te será tributário, ou seja, será escravo e terá que pagar tributos. É isso que o texto quer dizer. E servirá. Entendeu? Ser tributário é se tornar escravo, servir, ter que pagar tributos para se manter vivo. Porém, se eu não fizer paz contigo, mas antes de fizer guerra, então sitiarás, ou seja, cercará a cidade e a tomará. Vou dar uma pulada aqui no texto, vocês podem conferir lá e aqui está em Deuteronômio. Porém, as mulheres, eles iam fazer tudo isso, porém, o que, é que eles iam fazer? Porém, as mulheres e as crianças e os animais, e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás para ti. Ou seja, os hebreus faziam tudo que os outros povos faziam nas guerras. Não é nada diferente. Pode conferir isso em Deuteronômio capítulo 10, no capítulo 20, versos 10 a 19. Esse texto aqui. Fiz até um texto, um vídeo falando sobre só esses dois textos. Deuteronômio capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 21. É aquele em que eu falo sobre os objetivos das guerras dos hebreus. Agora, nessa passagem, Jeová faz uma separação entre quais mulheres aprisionadas poderiam os hebreus pegar para si. Eles deveriam matar seus maridos e preservar as mulheres, seus filhos e animais, desde que essas mulheres não fossem dentre cananeus e seus vizinhos. Mas pensa um pouco, será que só os cananeus adoravam deuses falsos? Transavam com parentes e faziam orgias sexuais com animais? Será que só os cananeus que faziam isso? Essas mulheres que os hebreus deveriam pegar de outras terras também não eram pagãs, não eram adoradoras, não praticavam todo esse tipo
coisas que os cananeus faziam? Claro que faziam. Tanto que o texto bíblico separa os povos em hebreus e não hebreus. Os hebreus é o povo que adora um único Deus, é o povo monoteísta. Os demais povos não hebreus são sempre retratados como povos politeístas e não adoradores de Javé. Então, essas mulheres que os hebreus poderiam pegar para si eram mulheres pagãs, adoradoras de outros deuses, que mostra claramente que não havia separação nenhuma. E nem essa história dizer que os hebreus não poderiam pegar outras mulheres para não se contaminar com a adoração deles. Essas mulheres iam fazer com que eles adorassem outros deuses. Mentira, porque nós vimos aí o Deus hebreu já, ele mesmo autorizando os hebreus a pegarem mulheres de outras terras, desde que não fossem mulheres cananeias. Só que ele alega que as mulheres cananeias desviariam os hebreus de adorarem ele. Só que não era só os cananeus que não eram adoradores de Javé. Não eram só os cananeus que eram pagãos. Não eram só os cananeus que adoravam vários deuses. Todos os demais povos, com exceção de Israel, adoravam vários deuses. Praticavam aquelas coisas que a lei de Israel dizia que eram erradas. No entanto, nós vemos aqui o Deus hebreu dizendo que os hebreus poderiam pegar mulheres em terras conquistadas por eles. Ou seja, você acha nisso alguma coisa sagrada, uma ordem divina? Imagine também como era que eles sabiam quem eram as mulheres virgens ou não. Veja quanta maldade que esses hebreus imprimiam àquelas pobres meninas quando buscava entre elas as virgens. Você imagine descobrir quem era que não era virgem. Pois bem, o texto diz que os homens, desculpem, que tivessem matado alguém ou tocado em algo que fora morto por eles, deveriam afastar do arraial por 7 dias. E para quê? Para se purificarem do pecado que haviam cometido em matar tantas pessoas. Entendendo? Eu pulei aqui uma parte. Pulei aqui, desculpa aí. Pulei muito. É a passagem que fala de Números 31. Vamos lá. Os hebreus, como podemos observar, cobiçavam as mulheres e as coisas de outros povos. Os hebreus queriam viver da exploração do trabalho escravo de outros povos. E essa parte também. É muito, desculpa aí. Hein? Aqui. Mas pense um pouco, será que só os cananeus adoravam deuses falsos? Transavam com parentes e faziam orgias sexuais com animais? Claro que não. Pois a lei, pois a tal lei santa só foi dada a Israel, e só Israel era o povo santo escolhido pelo Deus bíblico. Segundo a, segundo a concepção contida na Bíblia, só Israel adorava e praticava as leis morais e costumes transmitidos por Yahvé na teoria. Foi Yahvé, na teoria, é claro. E, e, e E qual a importância disso? Isso prova que os crentes ou os cristãos mentem quando diz que no hebraico a palavra matar foi mal traduzida e deveria ser traduzida por assassinar, que quer dizer matar alguém sem motivos. Pois vemos nitidamente aqui que não havia motivos para matar
porquanto não há justificativa em alguém mandar matar, a fim de que os assassinos peguem as mulheres, crianças e animais dos mortos. Veja que justificativa. Por acaso as mulheres não cananeias não adoravam também outros deuses e faziam práticas imorais? Será que esses animais não foram usados em rituais imorais que os contaminavam, tornando-os impuros? Os crentes são mentirosos, cristãos em geral, ou muito tolos, que não conseguem interpretar um livro tão simplório quanto a Bíblia. Os motivos de Deus para assassinar eram sua promessa a Abraão, as práticas imorais idólatras dos cananeus. Então, ele é um mentiroso, pois vemos em diferentes episódios, como já mencionados, que ele mandou matar todas as vezes que um povo não queria ser tributário. Entendeu? Ser tributário é o servo dos hebreus. Não é simplesmente por eles quererem adorar outros deuses. Não. Se os hebreus chegassem nas terras, quisessem conquistar aquelas terras, e aqueles povos não se rendessem, não quisessem se tornar escravos e pagarem impostos, eles deveriam ser mortos. Mortos somente os homens, e já suas mulheres deveriam ser capturadas como mulheres cativas, e seus filhos também serem capturados, e os animais também. Então, nós vemos que matar, o matar que os hebreus faziam não era nada diferente do matar dos outros povos. Entenderam? Isso é motivo para matar velhos, crianças de peito e homens de um povo por inteiro? Os hebreus, como podemos observar, cobiçavam as mulheres e as coisas de outros povos. Os hebreus queriam viver da exploração do trabalho escravo de outros povos. Tanto que, como falamos anteriormente, os hebreus, em Deuteronômio, capítulo 20, mostra que os hebreus, se dirigissem a um povo e ele se recusasse a se tornar escravo, deveria matar os homens. Ou seja, a ideia é propagar a escravidão. Os hebreus praticavam a guerra com os mesmos objetivos dos demais povos. Não tinha nada de moralidade ou ordenança divina nesses atos dele, quando eles sobre a falsa afirmação de que eles estavam conquistando as terras porque haviam sido dadas a Abraão, Isaac e Jacó pelo Deus hebreu, tinham sido prometidas a eles. Nada disso, não tinha nada relacionado a isso. Eles queriam apenas expandir seus territórios, matando, estuprando e constituindo escravos entre os conquistados. Interesses e condutas totalmente humanas conduziam a marcha dos hebreus por territórios estrangeiros. Para provar que os hebreus cometiam crimes quando faziam esses assassinatos sem motivos, que os crentes tentam encobrir com a falácia da tradução do hebraico para o português, vejam essa passagem. Pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os animais e todo o seu gado e todos os seus bens. Ou seja, os hebreus, pegaram o despojo. Eu vou ler todo o texto, porque vocês podem ver e conferir isso em Números capítulo 31, versos 7 a 11. Texto bastante conhecido também. Indignou-se Moisés grandemente com os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. Moisés disse-lhe: Deixastes viver todas as mulheres? Agora, pois, matai todo homem entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós.
deixai-as viver para vós. O que é que vocês acham? E seriam feitas com essas meninas? Lembrando, o texto fala de meninas. Não são mulheres, são meninas. E alojai-vos 7 dias fora do arraial. Eu vou ler também todo o texto. Um texto bastante conhecido, bastante também debatido. Números 31, versos 14 a 20. É o massacre das Midianitas, né? Moisés, vemos claramente que Moisés manda que os hebreus peguem mulheres virgens, meninas, não são mulheres, são meninas virgens, para tomar para si. Ou seja, lembrando que os homens de guerra eram homens, na sua maioria, homens casados, pois eram homens de 20 anos para cima que iam para a guerra. Então, esses homens eram, na sua maioria, homens casados. Então, Moisés estava mandando que esses homens casados pegassem as meninas para eles. E só as meninas virgens. Para que alguém ia só querer preservar mulheres virgens? Para que era que eles iam querer essas meninas virgens? O texto fala que são meninas e eram meninas. Não adianta eu querer dizer que aqui é uma. Ah, não, no texto hebraico não diz que é menina, não. Mentira. Vocês podem conferir. É tanto que vocês notam que é, há o contraste que o texto fala de meninas e meninos. E dentre os homens, dos meninos devia matar os meninos. E depois ele fala em meninas. E falam das mulheres. Tá entendendo? Então, nós vemos 4 grupos: homens adultos, meninos, mulheres adultas não virgens e meninas. Entendeu? Eliminando qualquer dúvida quanto ao termo meninas, e querer dizer que poderia ser mulheres adultas aí. Mentira. O texto fala de meninas. Daí o contraste que há entre meninos e meninas. O que eles queriam com essas crianças virgens? Você acha que eles queriam com essas mulheres virgens, essas meninas virgens, aliás? Por acaso as mulheres virgens, no caso as meninas virgens, não contar nem as mulheres, são meninas, meninas virgens, não eram adoradoras de outros deuses? É que seus pais eram? Você acha nisso alguma coisa sagrada, uma ordem divina? Imagine também como era que eles sabiam quem eram as virgens ou não. Veja quanta maldade que esses hebreus imprimiam àquelas pobres meninas quando buscavam entre elas as virgens. Pois bem, o texto diz que os homens que tivessem matado alguém ou tocado em algo que fora morto por eles, deveriam se afastar do arraial por 7 dias. E para quê? Para se purificarem do pecado que haviam cometido em matar tantas pessoas. O próprio texto mostra que aquela chacina era vista como algo pecaminoso. É o texto que diz que eles deveriam se afastar por 7 dias por terem matado ou tocado em corpos mortos, né? Porque eles matavam e, consequentemente, tocavam em mortos. E para os hebreus é proibido tocar em mortos. Eles, tocar em morto contaminava o hebreu, segundo as suas lendas. Portanto, se os hebreus tinham que ficar recolhidos e se purificarem, isso é prova de que eles cometeram assassinato sem causa, pois do contrário, não precisariam se purificar por algo que não havia cometido de errado. Entenderam? A desculpa dos cristãos quando dizem que o texto ali de não deves matar deve ser não deves assassinar, porque o proibido era assassinar. Assassinar é matar sem causa, sem motivo, sem justificativa. Só que no caso das Midianitas, da guerra dos Midianitas, o próprio texto mostra que eles fizeram uma coisa que era errado e que é considerado como um crime. Tanto que diz aqui que eles deveriam se afastar do acampamento por 7 dias para se purificarem, ou por terem matado pessoas, ou porque haviam tocado em corpos mortos. A Bíblia não tem nada de inspiração divina. O que vemos em suas muitas páginas é um povo que vivia num tempo em que a ordem e a moral não eram as que temos hoje. Imaginar que um povo constituído de tribos poderia possuir
padrões de moral e justiça melhores do que os que temos hoje, é fechar os olhos e viajar na maionese. É ser ignorante mesmo. As atitudes dos hebreus eram as mesmas que os povos que, movidos por seus desejos de conquistas e muito ódio, saíam executando outros que apareciam em seu caminho. Os povos estavam sempre em constantes mudanças de um lugar para outro. Buscavam ampliar seus domínios, daí o motivo de haver tantos conflitos armados. Quando essas massas de homens se deslocavam por dias, meses e até anos, invadiam territórios alheios e ali costumavam cometer as mesmas barbaridades que as que eram cometidas pelos hebreus. Estupravam mulheres e meninas, matavam os homens, idosos e crianças, principalmente as do sexo masculino, já que esses poderiam mais tarde querer vingar seus pais, quando crescidos. Daí sempre querer matar meninos. E mais tarde eles poderiam crescer e querer também vingar seus pais. Já a mulher não, né? A mulher é o sexo mais frágil, então eles tinham, é, imaginavam que teriam um maior controle sobre as mulheres. Daí querer sempre preservar as mulheres nesses combates. E, além disso, as mulheres eram fonte de filhos. E ter filhos naquela época era importante, porque aumentando o povo, aumentava também a segurança do povo. E ia ter mais pessoas para serem levadas para o exército, né? Para o número de guerreiros. Os hebreus, em seus contos, atribuem suas vitórias ao seu Deus, aos seus deuses, Elohim. Do mesmo modo, os povos antigos atribuem as suas aos seus deuses, Elohim também. Não precisamos recuar tanto na história para vermos que essas muito similares aconteceram. Coisas muito similares aconteceram. As conquistas das Américas por portugueses, espanhóis e ingleses, por exemplo, foram marcadas pelos estupros coletivos. É, os estupros coletivos cometidos pelos soldados contra as índias, enquanto seus maridos e filhos eram escravizados. Aconteceu aqui mesmo nas Américas, essa mesma atrocidade que o texto bíblico aponta que os hebreus fizeram. Assistimos aos filmes de faroeste festejando e aplaudindo quando o soldado ou um colono americano atirava e matava um índio. Nem imaginávamos que os verdadeiros heróis desses filmes produzidos por Hollywood, na verdade, eram os pobres índios que tiveram suas terras invadidas, suas esposas e filhos mortas ou estupradas. Os indígenas lutavam por suas próprias vidas e seu direito natural de possuir aquelas terras como suas. Os colonos eram os invasores que deveriam ser expulsos, e não os índios. Os invasores queriam tomar força às terras alheias. A história dos hebreus pela Terra Prometida é a mesma coisa. Assim como Hollywood, que era uma produtora americana, representou os colonos americanos em seus filmes como sendo heróis corajosos, e não os indígenas, que apareciam cortando a cabeça dos colonos e tocando fogo em suas casas. Os escritores bíblicos, que eram hebreus, também apresentaram os hebreus como um povo separado e justo que adoravam o verdadeiro Deus, enquanto que os outros povos, ou seja, os índios, desculpa, enquanto que os outros povos foram retratados como sendo adoradores de deuses falsos, práticas de imoralidades e tantas outras acusações. A conquista da Terra Prometida, se ocorreu de fato pelos hebreus, nos mostra que eles eram invasores e bandidos que ocuparam terras que não lhes pertenciam. Sim, os hebreus que deveriam ser mortos e expulsos, não os povos cananeus. Os legítimos donos daquelas terras eram eles, ou seja, os cananeus, e não os hebreus. As religiões nos enganaram. A Bíblia é apenas um livro de autoria humana, cujos escritores se preocuparam em nos mostrar sua realidade. Eles não quiseram criar um livro de moral, ética e bons costumes a ser seguido por todas. As histórias que foram apresentadas na Bíblia, que foram assentadas na Bíblia, têm um só propósito, qual seja, criar uma identidade de um povo guerreiro e viril. Nunca tiveram a pretensão alguma de ser um modelo a ser copiado pelos outros povos.
é porque eles se colocavam como um povo melhor que os outros. Suas histórias estão repletas de exageros e mentiras. Seus heróis, os heróis dos hebreus, são retratados como quase invencíveis. Quando, quando adotaram o monoteísmo, passaram a retratar em seus escritos um Deus que fez diversos feitos, sendo que esses feitos nunca foram capazes nem de convencer eles mesmos que seu Deus era tudo aquilo. De tempos em tempos recorriam aos deuses que chamavam de falsos, mas os adoradores desses deuses falsos nunca recorreram ao Deus hebreu. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Dê seu like, o seu dislike se for o caso. Comentem, discutam e compartilhem, divulguem o canal. Aperte o sininho para receber novas notificações de novos vídeos. E até a próxima.